Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciou agora o programa Radar, 9 horas e 40 minutos, dia 29/6 de 2022. Pessoal, amanhã, um recado rápido. Nós faremos a rolagem dos contratos de mini dólar, então fiquem atentos de manhã, transferindo a expectativa compradora para o contrato que tomará a liquidez. Nós temos uma manhã ensolarada, céu azul, 20 graus. E eu só vou explicar para vocês aqui. Eu tenho essa página de ajuste, né, do pregão. A gente tem as negociações. Eu vou mostrar aqui de forma completa para ver como é que eu acho qual que é o contrato seguinte, quando existem as rolagens, né? Tanto no mini índice quanto no mini dólar. Então, o mini índice é o WDO. Nós estamos negociando ele e nós vamos transferir a expectativa vendedora para o Q. E tem uma diferença entre eles, vi de ajuste aqui, uma diferença de... Tá dando aí em torno de 43 pontos. Isso é normal, não muda nada, simplesmente 0 a 1, inicia os trabalhos no outro e a vida segue. Falando daquele nosso racional costumeiro no mini índice, né, nós comentamos no Telegram, quando o mini índice estava 102.480, 102.500, que haveria um teste de 103.100 e houve. Né? Então nós acertamos o movimento do Telegram. Né? A mínima, para vocês terem uma ideia, foi 102.030. A gente pegou a metade do caminho. Deu um racional aí de aproximadamente 700 pontos para a galera que acompanhou via Telegram. E agora eu vou fazer um outro, que é o retorno para a máxima. Então, a gente está aí 102.615. Então, se eu fizer 103, 190 menos 102.610, que está negociando agora, eu falo no racional de 580 pontos, eu acredito que sim, que busque a máxima do dia, porque há uma simetria em U desenhada, que remete a 103.895. Não sei se hoje vai buscar esse patamar, mas quem sabe. Mas pelo menos a máxima do dia eu acho que será renovada. E o que a gente faz aqui? Simula como se a gente estivesse numa imersão, numa sala, numa transmissão, num desafio. Falando de drivers importantes de hoje, né? Conforme eu comentei com vocês, né, todos os dias a gente tem algo que provavelmente vindo da China, ou arrefecimento de inflação, que pode fazer preço para cima, né? Então, o investidor estrangeiro ingressa com 212.483 milhões na B3 em 27/6. A gente teve GPM, né? Veio abaixo daquilo que se esperava, né? 0,59 em junho, depois de alta de 0,52 em maio, que o mercado esperava 0,70, 0,75. Confiança de serviço sobe 0,4 ante-maio para 98,7, é um dado positivo, e confiança do comércio também, né? Sobe a 4,6 pontos em junho ante-maio para 97,9. E teve um dado alemão também importante, que foi o CPI. Né? O CPI subiu, que é o índice de inflação ao consumidor, né? Quando é o PPI é o produtor, subiu 0,1, previsão de 0,5. Então é um dado, né? A taxa anual do CPI desacelerou a 7,6 na Alemanha, e isso é muito positivo. Então são drivers capazes de fazer preço positivamente, na minha visão, ao longo do dia. O milho, ele preocupa, né? Ele está abaixo de um suporte importante, ele precisa trabalhar acima de 88,71 rapidamente, né? Se ele o fizer e romper 89,70, ele aciona. Na minha visão aqui é admissível pensar num fundo duplo com alvo a 95,70. BOVA11 e IBOV não estão negociando, daqui a pouco abre, a gente aborda. E falemos então do DI, DI1F25. O DI, ele está subindo 0,16, só que não faz sentido, até mesmo pelos índices de confiança que vieram melhores e pelo próprio GPM, né? Então, às vezes o DI,
você olha para ele e você fala, putz, tem um desenho ali que é altamente improvável, né? Que é um desenho de um oco, mas é o DI. O DI, muitas vezes, ele segue algo tecnicamente diferente até da própria lógica. Então tem um oco ali. Será que esses GPM, esses dados de confiança, podem derrubar pelo menos o índice, o DI1F25 até a média de 5? É provável, né? Então, se eu fosse fazer alguma coisa no DI agora, eu venderia. E aí tem o dólar, né? O dólar aparentemente está formando um topo arredondado, com potencial de buscar algo perto de 5.140, 5.134, né? Sendo mais específico, na primeira batida. Aqui na primeira batida, provavelmente 5.039.500, né? Eu até falei como algo da semana, essa região é possível até, mas precisaria começar, né? Rasgar uns 30, 40 pontos aqui para baixo. Tem um canal de alta, provavelmente vai buscar a parte baixa desse canal, não sei se hoje, amanhã, enfim. Tem um oco, aquele oco que já tem a base como alvo, 5.193.500. E tem uma LTA intermediária aqui, se esse gap ficar aberto, ele ganha força como sendo um gap de fuga. Perfeito? Legal, como o mercado doméstico ele ainda não está negociando, eu vou ler os comentários e depois eu faço... Não, eu vou fazer o seguinte, vou passar pelos índices internacionais, aí eu leio comentários e venho para o mercado doméstico. Então aqui a Bolsa de Xangai, nós temos um sinal de topo, mas talvez uma queda até a média de 5, topo anterior, nada que tem um gap aqui para fechar, nada que mude exatamente o cenário, a mesma coisa do índice Nikkei, é um recuo aqui até as médias, ambas seguraram o preço, tem uma simetria francamente altista com alvo na máxima do dia 9 de junho a 28.389. E o minério, né, apesar de estar xoxo trabalhando aí de maneira lateral, está num bom nível, né? O minério de ferro, se a gente pegar, por exemplo, o gráfico semanal, ele está subindo 8,82, acionou um martelo, né, rompendo a máxima deste padrão a 120,95 e está acima do fundo anterior, que é 119,80. Então, tá tudo certo aí com o minério, rumo a 130 no curto prazo. E a simetria remete a 146,70, né? E para isso, entre aspas, bastaria romper a média de 21, por quê? Porque não tem resistência entre a média de 21 e o ponto citado anteriormente. Aí nós temos o petróleo que tem uma situação de alta, né, cruzamento de médias, tanto o Brent quanto o WTI, né, parece que vão continuar em alta. Para quem está comprado, stop abaixo da mínima do próprio dia faz sentido, ou seja, o stop estaria em 110,78 no WTI e 116,70 no Brent. E nós temos os títulos americanos de 10 anos. Tem um zigue-zague descendente, parece uma escadinha aqui, mas hoje não faz tanta diferença, a não ser movimento mais amplo, impactando as techs, enfim. Lembre sempre daquela teoria que eu coloquei no Telegram, que nada impede, né? É um cenário possível, é um cenário admissível, nós termos alta do mercado com os Treasuries de lado ou mesmo subindo. Os futuros americanos estão bem voláteis, né? Eu comecei a fazer os trabalhos hoje, eles estavam negativos, daqui a pouco estavam subindo 0,30, 0,40, estão mistos agora. Falando um pouco do índice Nasdaq, aparentemente esse eixo de W, topo anterior, vai fazer preço após o fechamento do gap. Eu penso que teremos uma sessão positiva no exterior. Então, talvez
fechando esse gap e subindo posteriormente, ou deixando o gap em aberto, que seria um sinal de força, até de uma convicção compradora. Né, o gap está um pouco mais baixo no Dow Jones, talvez não feche aqui, não acredito numa magnitude capaz de fechar esse gap. E o desenho é altista, né, uma correção dentro de um movimento de recuperação. Né? O VIX a mesma coisa, não acho que o VIX vai virar, por exemplo, trabalhar de forma altista, é um repique para depois perder essas mínimas aqui e continuar subindo, né, a minha visão sobre o VIX, né? Ele está subindo 1,52, né, no pré-mercado. E é isso. Aí ontem eu limpei tudo o que era possível no meu computador. Fiz todas. Meu computador tá uma nave, o TradingView. Eu acho que é realmente alguma coisa do TradingView. Então tava o mouse abobalhado aqui, acho que é alguma coisa do TradingView. Não está travando, mas o mouse está abobalhado. Então aí, paciência. Como é um software importante, a gente vai continuar usando. Então, o BZQ teve um sinal importante ontem, mas hoje já está caindo no pré-mercado, porque a gente tem nossa bolsa subindo e ele é vezes 2, né, o que acontece, além do fator dólar. E nós temos o EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York. Uma queda também que não invalida a assimetria, enfim, no pré-mercado já está subindo 1,30, então está tudo certo com o desenho do EWZ. Aí nós teremos Bolsa do Reino Unido de lado, né, mantendo um fundo duplo, um W acionado a 7193,90, então sem novidades. A Bolsa de Paris, ela conserva, né, essa LTA que a gente tem apresentado com W acionado. Existe simplesmente um movimento de pullback, nada que mude a nossa expectativa compradora, e é o mesmo desenho do Eurostock 50, que tem uma cunha de baixo. O caminho mais natural é a continuidade da recuperação com rompimento de 3591,90 e a busca pela parte alta da cunha. Índice DAX na Alemanha é o índice que preocupa um pouco, mas a gente pode entender aqui uma formação de ombro, cabeça, ombro invertido, mas aí teria que reagir, reduzir substancialmente essa queda até o fechamento. E é engraçado, né? Nós tivemos o índice de inflação menor, teoricamente seria para subir, mas é bolsa, né? Então, como tem vários drivers aí à mesa, então nós de repente é um movimento momentâneo e pode apresentar uma recuperação que seria mais provável. O MME, fluxo para mercados emergentes, fundo duplo, tem um eixo de W aqui e um ombro, cabeça, ombro invertido. A gente pode admitir duas cabeças, aqui é uma variação considerada até para a literatura, análise técnica. E no MME, eu vou aproveitar aqui para deixar uma LTB, forma praticamente um triângulo, né? Aí temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, está rompendo o triângulo, mas esse rompimento não me convence exatamente, né? Que vai para as máximas aqui, para a parte alta do triângulo. A gente tem as ações em leilão aqui no Ibov, né? Então eu vou fazer Bitcoin. Bitcoin precisa rasgar aqui o 21.868, acionar um pivô. Aí fica como alternativa, como nós sempre falamos, o BitH11, né? Aqui no Brasil, e o Hash 11 também. Certo? Então, fizemos aí todos os estudos tradicionais. E o que eu faço? Como as bolsas estão abrindo aqui no Brasil, eu vou para os comentários e depois eu volto para passar ali pelos ativos fixos. Deixa eu tirar o som aqui do próprio fone, fica sempre melhor. Legal.
Então, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube, né? E depois eu faço os ativos fixos como é tradicional. O álcool Gelson Silva, eu gosto muito da Soma Ering, tá dentro. Eu também gosto, Silva. A Soma, né, ela engloba várias empresas. Aí você fala, poxa, como que uma empresa como Soma, né, pode negociar 9,37, né? Ela pode negociar porque não tem fluxo. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, antes da pandemia, portanto, 2 anos e 5 meses, digamos aí, há 30 meses atrás, me ofereceram uma sala num condomínio aqui perto. Eles estavam vendendo por 162.500. Tinha outdoor aqui perto, tal. Vamos acompanhar um pouco o livro de ofertas enquanto a gente fala. Então tinha outdoor, 162.500, num lugar que ninguém queria. Né? Então as pessoas colocavam um monte de defeito. Ah, tem um parque ali perto e circula um pessoal meio estranho. Ah, na rua de trás é ponto de travesti. Pô, todo o comércio na rua de trás fechou, o pessoal não tem onde almoçar, 162.500. Sala grande, de 46 metros quadrados e tal. Então não tinha demanda, não adiantava pôr por 162.500 que as pessoas não compravam. Então até vendeu, mas eles demoraram, assim, pra... Eu conheço os corretores e tal, eu que os apresentei, eles são sócios hoje em dia. Aí eu tive uma situação lá no estúdio, a pessoa me ligou tal para conversar, vai fazer um pequeno reparo na sacada, eu vou lá no sábado. E essa pessoa falou para mim que procurou sala nesse dito condomínio, tá mais que o dobro. No horizonte de 2 anos e meio, né? Até menos que 2 anos e meio. Hoje tem procura, por quê? Lá tem um condomínio baixo. Esses problemas dessa rua de trás foram, em sua maioria, resolvidos. O pessoal entendeu que existe um tipo de condução que por ali passa, que facilita o fluxo de funcionários. Grandes empresas foram para lá. Quer dizer, hoje tem demanda. Então hoje a sala vale o dobro porque tem demanda. Na época não adiantava colocar o preço lá embaixo. E era um período bom para o mercado imobiliário, que especificamente esse produto não tinha demanda. Hoje ele tem, então existe uma pressão compradora. Então é por isso que Soma está valendo 9,37. Quem tem capital para alocar em Soma nesse momento, tem um fundo duplo aqui em formação, tem o eixo a 10,53, deve ganhar muito bem no médio prazo, pessoal. Isso que é bolsa. Entende? Essa é a ideia. Então, querido amigo Silva, João Pedro Grangeiro, seja sempre bem-vindo. Professor, o senhor acha que na virada de juros Selic, e consequentemente queda da taxa, seria uma boa oportunidade de entrar em ações de varejo? Sim, eu acho que desde já essas ações estão atraentes, mas tem que ter paciência, você não vai acertar o fundo. Eu não vou vender ilusão aqui para o aluno, falar que ele vai acertar fundo em Amer. Né? Isso não é correto da parte de alguém que forma opinião, mesmo sendo um canal pequenininho. Eu não vou te dizer que você vai acertar a mínima em Amer, mas, poxa, a Amer 3 negociava no final do ano, pessoal, a R$40. Tá 13. Então, mesmo que você não acerte o fundo, parece até que tem um oco invertido aqui, né? Você pega uma ação como LJQQ3, que é uma ação que o meu filho tem posição relevante, né? Você não vai acertar a mínima. Mas, poxa, ela valia o dobro em abril. Ela valia o dobro em abril. Então, quer dizer, você está falando... Em abril, você está falando em 2 meses a ação caiu pela metade. Eu vejo como oportunidade. Via 3. Mas aí é opinião, né? Bolsa, você trabalha com probabilidade. Ó, Via a R$2, a Via, ela negociava a R$15 há um ano atrás, ela está 2. Ou o MGLU. Ah, mas essas empresas podem valer R$1? Elas podem, tudo na bolsa pode acontecer. Mas é provável que se você montar uma exposição nessas empresas, talvez até uma cesta com, por exemplo, você tem
40 mil para colocar em bolsa, de repente por 10 em cada. Ou gemática a gente tem, então, eu acho que sim. A minha visão, isso é mais um palpite, assim, por experiência, do que algo com base técnica, né? Mas eu acho que essas eleições vão fazer preço para cima e vão jogar o dólar no ano que vem a 3,90. É a minha visão. Antônio Santos, boa tarde, mestre. Estudo de Vale muito bom. Mestre, o gap no diário preocupa, mas segue o jogo. Pergunto como seria o seu traçado do canal de alta no diário. Muito grato, disponha, querido Navale. Como é que seria o meu traçado? Vamos ver. Vale 3. Na verdade, o meu traçado é de canal de baixa. Não é um canal muito perfeito, né? Tem 2 toques aqui, não tem um encontro no início de junho, fundo. Eu não vejo exatamente um canal de alta, eu vejo um canal de baixa e a busca pela parte alta deste dito canal. Perfeito? Carlos Flá, nosso querido amigo, sempre contribuindo. Ele diz ali o seguinte. Boa tarde, professor Wagner. Tudo bem? Tudo certo, querido? Professor, eu estou nessa correria há décadas e sei o quanto seu trabalho é difícil. Não é fácil ter estômago e humor nesse momento. Esse movimento complexo e muito duradouro. Ações ligadas a juros devem começar a respirar apenas no quarto trimestre de 2022, pois neste momento não haverá o temor do aumento de juros e a época será propícia para o consumo tanto via Black Friday e Natal, mas não capaz de recuperar o estrago que ocorreu. Professor, o mercado tem muitas cartas na mesa, China, Estados Unidos, guerra, inflação e política no Brasil, eleição. Não haverá equilíbrio mundial esse ano, qualquer recuperação consistente haverá correções grandes. Professor, na pandemia houve uma migração da renda fixa, tesouro e poupança na ordem de aproximadamente 100 bi para a bolsa e com o aumento dos juros esses valores voltaram para a sua origem. E como está na moda as casas recomendarem renda fixa, tesouro, etc., seria este movimento de retirada do gatilho para os institucionais que são vendidos no mercado desde meados do ano passado? Sem dúvida nenhuma. Genial, tua leitura aí está corretíssimo. Criaram narrativas que só estimulam a retirada de fluxo da bolsa, fortalecendo os movimentos que, ao meu ver, são irracionais para a venda. Sem dúvidas que as ações nesse patamar se encontram não refletem nem o caixa que elas têm. Matou a charada. Muitas ações trabalhando abaixo, inclusive do valor patrimonial, né? Mas o mercado está ignorando preços fundamentos, a moda é vender. É a questão que eu falei da sala, dando exemplo aqui. Tem que ter interesse, tem que ter fluxo pelas ações. Tem várias ações potencial de triplicar o mercado, concordo com você plenamente, precisa superar as narrativas que se cumprem. Se o Fed disser que controlará a inflação e não terá recessão, a chave está aí mesmo. Isso irá ocorrer na minha visão e não aposto contra a maior economia do mundo. Grande abraço, professor, esse jogo irá mudar e na minha visão o melhor drive interno será o recesso parlamentar que está chegando. Verdade, o Congresso quieto faz preço para cima. Agora eu acho que China vai reabrir e estimular a economia, preço para cima. Estados Unidos não vai ter recessão, preço para cima. Guerra, a não ser que tenha uma terceira guerra mundial, mas ela deve continuar no ritmo que está, o arrefecer, preço para cima, reduz a inflação. Inflação é o grande desafio, mas a gente vê, por exemplo, GPM e dados alemães abaixo de esperado, e política eu acho que vai fazer preço para cima, jogar o dólar a 3,90 no ano que vem. Certo? Giovano Augusto de Oliveira, querido amigo, muito obrigado a Giovano, Carlos, Antônio, João e Silva, que fizeram do nosso programa melhor. Interação entre professor e aluno é sempre muito saudável, assim todos aprendemos juntos. Ele pede a Vale novamente, claro. Vamos fazer um estudo sobre a Vale, que é o ativo que eu prefiro em relação a Petro, significa que eu não gosto de Petrobras no momento. Eu vou fazer a Vale vai passar aqui pelos nossos estudos, né? Eu vou fazer primeiro os índices, daí eu já vou para os ativos fixos e incluo o Vale. Pessoal, Small 11, ela é uma oportunidade. Hoje, né, eu converso com muitas pessoas, quando a gente tem, por exemplo, ontem fomos buscar minha filha na escola, conversei com o pai de uma amiguinha, ele acompanha meu trabalho desde 2014, portanto há 8 anos diariamente e tal, e a gente trocou umas ideias ali na entrada do prédio, né? E aí a gente estava conversando tal, e ele opera, e eu também conversei com outro amigo, que falaram para mim assim, eu não quero ficar de fora do movimento do mercado, mas não dá para comprar Ibovespa.
Não que essa pessoa específica falou, a gente estava conversando, eu conversei com várias pessoas, né? E com uma delas que eu conversei, eu falei o seguinte, olha, você está meio cansado da bolsa, não quer acompanhar, mas você não quer perder o movimento, dá para comprar a bolsa. Ah, mas eu não quero operar mini índice e ficar rolando. Não é mini índice que eu estou falando. Você pode comprar a Volva 11, o EWZ nos Estados Unidos. Então, situação número 1. Se você quer apimentar um pouco as operações, você pode comprar Small 11, que é um índice de small caps com uma taxa de administração, muita gente nem sabe que tem, mas é baixíssima. E você está comprando numa fase absolutamente embrionária. Né? E FNC, fundo duplo, eixo 9894. Você tem um Imob, tudo abrindo em alta, uma grande acumulação para explodir. IMAT, já temos uma simetria em V em andamento, tem amplo espaço para subir, né? Deve romper esse fundo anterior, buscar a média entre hoje e amanhã. Índice de energia já está com uma toada de alta. O ponto-chave é o rompimento da máxima do dia 20 de junho, 81075. Índice de consumo, acumulação também para subir. É no índice de consumo que a gente vai ter a prova dos 9, quando ele rasgar o gráfico aqui, os outros setores devem acompanhar. Certo? Então, eu vou fazer aí eu vou fazer a carteira desafios e aí eu faço a varredura dos ativos fixos ali. Então, os ativos como um todo, né, eles estão abrindo agora. A gente tem uma alta em Gerdau. E, pessoal, não se esqueçam, vai virar o semestre, vai virar o mês, o trimestre e o semestre. Deve vir um fluxo legal de grana aqui para o Brasil. Anotem o que eu estou falando. Então, Gerdau é piada, né? A 23,63. É como você comprar um Big Mac por R$ 2, R$ 3. Né? Mas é questão de fluxo. Se eu não tiver com fome, eu não pago R$ 2, R$ 3 no Big Mac, eu não estou com fome. Né? BPAC abrindo em alta também. Acredito num racional praticamente de um mastro bandeira aqui no ativo. A Cury está abrindo em queda, mas deve entrar em terreno positivo, assim como a Melk. Elas devem... Né, esse movimento, eu acredito numa acumulação para uma alta posterior. A gente tem Local Web abrindo em alta. O ponto chave para Local Web será o rompimento de 6,36 acionando o pivô de alta. E a positiva é uma ação de fluxo, deve subir ao longo do dia. Eu não duvido, por exemplo, que ações como Local Web ou positivo subam 2, 3% hoje, porque o positivo está provavelmente formando aqui um fundo duplo. Ok? E o mini índice daqui a pouquinho deve bater, conforme a gente comentou, né? Eu acredito que ele busque a máxima de hoje aí a 103, 190 daqui a pouco. Então, para a gente encerrar aqui, falemos sobre os ativos fixos, né? Primeiro, aqui a Ambev. Né? A Ambev deve retomar a movimentação de alta e ao longo da semana buscar essa LTB aqui em cima, que é a parte alta de um canal. Perfeito. Aí nós temos B3, SA3. Acredito que quem compra não é um ativo assim que eu gosto, aquela coisa toda, mas faz sentido. Para quem já tem uma tendência de comprar essa ação especificamente, ela deve realmente ter um movimento mais favorável à compra no momento. Aí BBS3. Ela foi na média e voltou. Eu acredito que entre hoje e amanhã ela rompa a média de 21, passando a seguinte mensagem para nós: olha, não é um repique, mas sim uma inflexão. E Bradesco piada, né? A 17,94. Deve ganhar corpo aqui e buscar R$19 nos próximos dias. Itaúsa, uma boa alternativa para bater renda fixa. Provavelmente vai inflexionar a partir desta região. Itube idem, né? Itube, ela provavelmente vai deflagrar aqui um padrão da alavanca e um pivô de alta a ser rompido a 24,65, talvez na sexta-feira. Eu acredito muito que os ativos vão fechar perto das suas máximas na sexta.
E um padrão da alavanca em SAMB, 3104 é alvo até o fim da semana, a gente tinha comentado, provavelmente na sexta. E BPAC amparando-se na média de 5 para romper tudo aqui, buscar. Eu acredito na busca por essa linha vermelha, que é a MRTB, que une os fundos marcados em março e maio até o final da semana. Então, faltou a gente falar de Petrobras, né? Os ativos abrindo agora, está subindo na esteira do petróleo, fica com uma cara aqui de uma ilha de reversão em Petro. Vale a menina dos olhos para mim no momento, acima de 80,10 da máxima de ontem e da média de 21. Ela deve acelerar um processo de alta, que seria o caminho mais natural para hoje. Mas o minério não está subindo. Mas ela está atrasada em relação ao minério por causa dos drivers internos aqui no Brasil. E é isso. Faltou só a China 11. Aí o Ibovespa e o Bova 11, né? Então, China 11, nós já encerramos o racional de compra iniciado a 5,70. E falando do Ibov e do Bova 11, né, o mercado está abrindo de forma positiva. Eu acredito numa alta hoje superior a 1%, talvez 1,20, 1,30, com a aproximação da máxima de ontem em fechamento. E no Bova 11 não vai ser diferente, né? O Bova 11 já está com a média de 5 apontando para o céu, apontando para cima. Opera em patamares superiores a 96,32, 97,10. Isso é muito bom. E o caminho natural é até sexta-feira buscar o 100,32, que é o alvo que nós traçamos desde o sábado passado. É uma simetria em W curta, né? O eixo 97,49 acionado, 100,32. Eu tinha até falado que seria o alvo para amanhã, dificilmente, mas na sexta eu penso que vai buscar. E conforme nós comentávamos, pessoal, no começo do vídeo, provavelmente o DI entraria em território negativo, está. Se ele rasgar esse gráfico um pouquinho mais para baixo, ele deixa a nuvem negra, a tempestade à vista. E o mini índice daqui a pouquinho vai buscar a máxima do dia a 103, 190, portanto a gente vai acertar o segundo racional do dia, mostrando que a gente está com as garras afiadas para voltar com os day trades em breve. E a questão é se vai romper ou não. Testar 103, 190 vai. É provável que rompa, mas pelo menos um teste para hoje eu acredito fortemente. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Um excelente pregão a todos, pessoal. Valeu!